Olá, povo de Deus! Seja muito bem-vindo a mais um devocional. Eu acredito que o devocional de hoje está extremamente forte, porque eu preciso contar para vocês. É a terceira vez que eu tô gravando e o aplicativo fecha. Então, a terceira, em nome de Jesus, eu vou conseguir conversar com vocês direitinho, porque a palavra é forte. E como eu sempre digo, eu trago os meus devocionais, geralmente é o devocional que mais me pegou durante a semana, e esse aqui foi o escolhido para hoje, porque ele tem uma mensagem tão forte e tão necessária. Quando eu fiz, eu não pensava que ele tinha sido tão forte assim. E hoje, dando uma olhada e nessa tentativa de gravação, mais uma vez eu tive a certeza de que esse é o devocional certo para hoje. A palavra de hoje está em Josué, mais especificamente nos capítulos 17 a 21. Essa leitura, ela era algo que não estava fazendo muito sentido na minha cabeça quando eu estava fazendo a leitura, porque tem muitas informações sobre divisão de terras. Então, o povo de Israel tinha conseguido chegar em Canaã e já tinha conquistado muitas terras, já tinha tido muitas batalhas, e agora chegou o momento do cumprimento da promessa. Esse era o contexto do momento da leitura. Então, durante todos esses capítulos, eu fiquei olhando e pensando, meu Deus, e agora? Porque tem devocional que ele nos impacta, a gente chora e tudo mais, e esse não tava. Até que eu fui percebendo que não era Jacó, não era o próprio Abraão, não eram essas pessoas que estavam chegando lá, eram gerações depois. Inclusive, nem o próprio Moisés, que tirou o povo do Egito, entrou. Isso me fez pensar em algo muito especial que eu quero compartilhar com você. Levando esse contexto em consideração de que apenas gerações depois foram receber o cumprimento dessa promessa. Então eu parei para pensar, e se em algum momento da minha vida uma pessoa que seja descendente meu, um filho, um neto, ou uma pessoa que eu liderar de maneira mais religiosa, se uma pessoa dessa começar a alcançar coisas que eu nunca imaginei, até porque isso pode acontecer. Eu não sei se você é um líder, não sei se você é uma pessoa que, de fato, já liderou pessoas de alguma forma, ou deu um conselho, um abraço. Mas já parou para pensar que, às vezes, algo que você disse para alguém, num dia que ela estava decidida a desistir do ministério ou de alguma coisa muito importante, e essa pessoa não desistiu porque você foi lá e deu suporte. Imagina no dia que essa pessoa alcançar grandes coisas e você saber que você não vai alcançar a mesma coisa. Você está preparado para isso, para que algo assim aconteça? Porque eu percebi que de fato pode acontecer, mas isso tem um grande propósito. Você sabe, tudo de Deus tem propósito. Eu entendi que caso isso aconteça, é porque Deus está usando a gente para uma coisa muito maior no tempo de agora, que é levantar uma geração, dar suporte a uma geração, direcionar uma geração. Sejam nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos afilhados, jovens da igreja. Essas pessoas precisam de suporte, direcionamento, sim. Já pensou se em um dia você está assistindo alguma coisa e você vê que aquele jovem que você ajudou se transformou num adulto que fala para nações? É basicamente você entender que você cumpriu aquilo que Deus tem direcionado a gente para fazer. Eu senti tanto de falar isso, de falar para você, seja um arco na vida de outras pessoas, um arco que direciona flechas. Seja essa pessoa. Assim como também, levando para um contexto que a gente já falou em outro vídeo aqui, eu vou deixar aqui num card, em algum lugar da tela, de você ser um arco na vida das pessoas, ou ser uma flecha também, sabe? Eu acho que esse momento vai ser um momento de total satisfação. E isso eu digo por mim, mas eu tenho certeza que para você também. Não é o momento de você sentir ciúme ou inveja. É o momento de você entender. Eu fiz o que Deus me pediu. E essa pessoa chegou lá. Não por você, entenda. Não é por você, não por mim. Mas é porque Deus usou você como uma ferramenta para que aquela pessoa alcançasse aquilo.
Então, sim, você tem uma participação nisso, mas sendo um instrumento de Deus na vida daquela pessoa. Então, eu queria saber, você está pronto para ver pessoas que você conhece alcançando coisas que talvez você não alcance? Eu digo talvez porque pode acontecer. Então, essas pessoas alcançando coisas que talvez você não alcance, sem se sentir com ciúme, sem se sentir com inveja, eu faço essa mesma pergunta para mim, porque a gente sabe que vai ou pode acontecer e tá tudo bem, porque é para isso que a gente está aqui. A gente está cumprindo, a gente está servindo. Então, isso foi extremamente forte para mim. Enquanto eu escrevia, eu cheguei num raciocínio específico. E o que o Espírito Santo colocou no meu coração foi o seguinte: olha só. Sei que muitas coisas se cumprirão para mim no tempo certo, mas também quero ser aquela pessoa que iniciou mudanças e fez diferente, quebrando antigos padrões e construindo uma criação para meus filhos que irá perpetuar para os meus netos, bisnetos e em diante. E aí eu cheguei numa frase que ela é o ponto principal aqui. Não importa o meu tempo ou a minha vontade, mas sim a vontade do Senhor. E o tempo dele também, né, gente? Porque a gente sabe que as coisas vão se cumprir na nossa vida, muitas coisas, mas não é no nosso tempo. Assim como tem coisas que nós queremos, mas que não irão acontecer por conta da vontade do Senhor. E tudo isso é um mistério, a gente não sabe. E essa leitura, ela parecia tão sem sentido para mim no início e finalmente cheguei num ponto onde me trouxe todo o sentido. Todo o sentido. Direcione as pessoas, dê suporte às pessoas, do mais jovem ao mais velho, porque o alcance de coisas não tem idade. A gente sabe disso. Então, seja a pessoa que serve o irmão, porque a gente não sabe. Às vezes essa pessoa está pronta para desistir e um abraço que a gente dá pode ajudar tanto essa pessoa. Então, era isso que eu queria trazer para você hoje. Para a gente concluir, eu quero convidar você para orar comigo. Senhor Jesus, nesse momento, eu quero te agradecer por mais uma palavra que o Senhor me deu para que eu possa transmitir para essa pessoa. Eu não sei, Senhor, pelo que essa pessoa está passando ou o que ela vai passar. Se é uma pessoa que direciona pessoas ou se ela é apenas direcionada no momento. Mas o que eu quero declarar, não só na minha vida, mas na vida dessas pessoas, Pai, é que essas pessoas alcancem um contentamento, uma felicidade, uma paz extrema a partir de Ti, Deus. Que essa pessoa veja pessoas alcançando coisas boas e se sinta feliz com isso. Que essa pessoa consiga ser sensível a quando o Senhor disser, vai lá, fala com essa pessoa, vai lá, dá um abraço, dá um direcionamento, pergunta se está bem, que nós sejamos sensíveis a isso, Senhor. É algo que eu peço de maneira muito pessoal também para mim, porque quando algo assim acontece e eu vejo um brilho no olho de outra pessoa, eu vejo que é algo que o Senhor me mandou fazer, não foi algo da minha cabeça. Então, Senhor, que nós sejamos sensíveis a isso, Senhor. Que nós sejamos arcos na vida de outras pessoas e que essas pessoas alcancem lugares que talvez a gente nunca vá alcançar, mas que essa pessoa leve a tua palavra com ela e que todo o suporte que nós demos a essa pessoa também possa dar a outras pessoas e que isso se torne uma corrente e que a tua palavra se espalhe como sinônimo de amor sem nenhuma reserva, Senhor. É o que eu te peço, Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Finalmente, chegar no entendimento como esse é recompensador, renova nossas energias, renova nossa esperança. E é por isso que eu trago esses devocionais aqui para você também. Até porque o que eu faço aqui é algo que o Espírito Santo me pedia há muito tempo. Alguns de vocês já sabem. Então, eu desejo que você seja um marco na vida de outra pessoa, que você direcione pessoas, que as pessoas que você direcione cheguem em lugares absurdos, que vocês cheguem em lugares absurdos, inimagináveis, sempre com a graça de Deus e carregando a palavra dele com você. Certo? Então esse foi mais um devocional dessa semana. Depois de uma semana de pausa,
mas estamos aqui de volta. Eu vejo você na próxima semana. Um beijo. Fica com Deus. Tchau.